Nossa aula de hoje, dando continuidade à frente de eletricidade na disciplina de física, vai abordar o assunto capacitores. Você já deve ter visto vários capacitores na sua vida e não percebeu qual era a sua característica. Quando a gente pega, por exemplo, o controle remoto de uma televisão ou de um ar-condicionado, tira a tampa e olha na sua parte interna, nós vemos uma placa que funciona como a base, como a sustentação desse controle, e nesta placa, muitos componentes que mais parecem pequenos cilindros soldados nesta placa. Aqueles componentes são capacitores. E o que é que o capacitor faz, Vanks? Eu vou mostrar exatamente isso. Vou tentar passar para você hoje as características dos capacitores e aquilo que você precisa conhecer inicialmente a respeito desse elemento dos circuitos elétricos, que é de fundamental importância. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o símbolo de um capacitor. Quando a gente estuda resistores, quando a gente estuda geradores, a gente aprende isso aqui, ó. Isso aqui lembra um gerador, essa barrinha pequena e essa barrinha grande. Os capacitores, percebam o símbolo, eles são representados por duas barras de mesmo tamanho. E o que é que vai ser a composição de um capacitor? O capacitor ele vai ter duas placas que nós vamos começar a chamar desde agora, tá? A gente vai começar desde esse momento a chamar de armaduras, tá? Então, você tem aqui uma armadura num tom rosa e num tom azul, que a gente deixou bem clara a diferença delas para você visualizar. Essas armaduras, elas são materiais condutores. E elas prensam, literalmente, entre elas, uma região chamada dielétrico. O que é dielétrico? Dielétrico é um material isolante. Olha que interessante. Nós temos duas placas chamadas de armaduras, que são interligadas na parte interna delas, entre elas, como se fosse um sanduíche. A parte do meio vai ser a parte de material isolante. Essa parte vai ter um nome denominado dielétrico. Dielétrico, tá bom? Esse aqui é o dielétrico. Vanks, e como é que isso vai funcionar? Qual é a finalidade de um capacitor? Armazenar carga elétrica. Armazenar energia potencial elétrica. Ele é um reservatório de energia de carga elétrica? Sim. E como é que ele funciona? Você vai pegar esse capacitor e vai ligá-lo a um gerador. O polo negativo do gerador, que é o de menor potencial, vai encaminhar elétrons para uma das armaduras que vai ficar carregada negativamente. A outra armadura vai estar ligada ao polo positivo, cedendo os seus elétrons para o gerador. Vai ficar nessa troca até atingir o que a gente chama de equilíbrio. Vejamos então isso na prática. Acompanhe. O capacitor é composto por duas peças condutoras. Essas peças condutoras nós vamos chamar de armaduras. São separados por material isolante, que nós vamos chamar de dielétrico. Sua principal função, armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica. Essa é a primeira abordagem que eu quero que você compreenda. Capacitores, duas peças que o formam, denominadas armaduras, são de materiais condutores. Separadas entre si por um material isolante, nós vamos chamar de dielétrico. Qual a função do capacitor? Armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica. Ele é um reservatório de cargas, até enfatizei ali, coloquei entre aspas. Como é que se dá o processo de carga do capacitor? A princípio, o capacitor está descarregado quando a chave do circuito está aberta. Quando você fecha a chave, os elétrons irão fluir do menor potencial do gerador, que é o polo negativo, em direção a uma das armaduras. Quando esses elétrons chegam nessa armadura, o que é que acontece? Ela fica carregada negativamente. A segunda começa a liberar os seus elétrons para o polo positivo do gerador e você fica nesse movimento o tempo inteiro. Vou te mostrar aqui, ó. O que é que seria essas duas placas cinzas? As armaduras. As armaduras estão ligadas a quem? A um gerador. Esse gerador aqui pode ser o que, Vanks? Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria de automóvel. E essa chave aberta, o que é que está acontecendo? Com essa chave aberta, não tem fluxo de nada, não vai passar corrente. Perceba, o polo negativo está ligado numa das armaduras, o polo positivo está ligado na outra. Quando você fechar essa chave aqui, os elétrons irão fluir do polo negativo para o capacitor B, ele vai ficar carregado negativamente. E os elétrons de A irão fluir deles para onde, Vanks? Para o polo positivo do gerador. Aí ele vai ficar como? Carregado positivamente. Por que ele vai ficar carregado positivamente? Porque inicialmente ele não está neutro. Se você está cedendo elétrons, você fica carregado positivamente. E esse fluxo fica o tempo inteiro. Sai elétrons do polo negativo, chega elétrons no polo positivo.
das placas que a gente chama de armadura vai ficar carregada negativamente e a outra vai ficar carregada positivamente. Quando é que vai atingir o equilíbrio? Vai chegar uma hora que a diferença potencial do nosso capacitor vai ser igual à diferença de potencial do nosso gerador. Se você tiver uma diferença de potencial idêntica à outra, não passa mais corrente. A corrente, quando chega nessa situação, vai ser quanto? Vai ser zero. Como é que você vai chamar isso? Equilíbrio. Então não adianta tentar decorar, você tem que entender. Carreguei negativamente, carreguei positivamente, o fluxo de elétrons continua, até o momento que as diferenças de potencial serão as mesmas. Para que serve a diferença de potencial? Para deixar fluir com características normais a corrente elétrica. Quando eu digo assim para você, na minha casa a diferença de potencial é 110 volts, é que entre os terminais tem que ter uma DDP de 110, ou seja, se eu pegar desse aqui e pegar desse e fizer a diferença entre eles, tem que dar quanto? 110. Isso que é a diferença de potencial. Agora eu vou te apresentar com a ilustração mais bem acabada, para mostrar exatamente o que eu falei e as principais informações que eu te passei. Tudo que eu falei para você, eu vou apresentar agora de maneira mais detalhada, mais organizada. Vamos lá. Quando é que vai iniciar o carregamento desse capacitor? Quando você fechar a chave. Pronto, fechei a chave, tá vendo? O que está acontecendo? Os elétrons estão saindo do polo de menor potencial, que é o negativo, e carregando essa armadura B, tá vendo? A armadura B ficou carregada negativamente. Quando isso começa a acontecer, a armadura A vai ceder os elétrons para quem? Para o próprio gerador. E vai os elétrons saírem da armadura A positiva para ficar onde? No polo positivo do gerador, que é o de maior potencial. Quando eles continuam quando você tiver assim, o capacitor vai sendo carregado. Quando é que ele para de carregar? Quando a diferença de potencial do capacitor for igual à diferença de potencial da bateria, do gerador. Se aqui for uma bateria automóvel, vai ter que ser uma condição de quantos volts? 12 volts. Se for uma pilha pequenininha, vai ser quanta tensão? 1,5 volt. Os elétrons migram da região de onde? Do menor potencial. Vai para onde? Lá para uma armadura. Olha aqui o processo. Tudo que eu falei aqui eu coloquei ponto a ponto. Vamos lá, relembrando. Elétrons fluem do local de menor potencial para o de maior. Quem é o menor potencial? Polo negativo. De quem? Do gerador. Saem do polo negativo da bateria para a armadura B, que está neutra inicialmente. E vai ficar como? Negativo. Saem da armadura A em direção a quem? Ao polo positivo da bateria. Está vendo aqui? Ó? Elétrons saem do polo negativo do gerador, carregam negativamente a armadura B. Elétrons saem da armadura A para o polo positivo do gerador, fica positiva essa armadura. Esse processo termina quando? Quando acontecer o equilíbrio eletrostático. Quando é que acontece o equilíbrio eletrostático? Quando a tensão do capacitor for igual à diferença potencial do gerador. Quando isso acontecer, quanto é a corrente? Zero. Esse equilíbrio ocorre quando os potenciais da armadura e do gerador se igualam. Com isso, a diferença potencial entre as armaduras torna-se a mesma. Ótimo. Atingido esse equilíbrio e finalizada a carga, quanto é a corrente? É zero. Então é atingido na carga de equilíbrio Q. Vanx, você começou a aula dizendo que o capacitor é para armazenar carga elétrica. Isso. Carga elétrica é o quê? E como é que eu vou ter a medição disso? Como é que eu vou mensurar isso? Através de uma grandeza chamada capacitância. O que é capacitância? É a relação entre a quantidade de carga e a diferença de potencial. Capacitância vai ser representada pela letra C maiúscula, ela vai ser a carga dividida pela tensão. Dá para você nos trazer mais detalhes? Sem dúvida. Capacitância seria o quê? Você analisar a condição de você acumular cargas elétricas. Quanto maior a quantidade de carga acumulada, maior a capacitância. Isso vai depender de quê? Vai depender do material que foi feito o capacitor, vai depender da geometria do capacitor, das dimensões, porque a capacitância ela tem uma relação direta com a carga. Quanto mais cargas, maior a capacitância desse nosso elemento chamado capacitor. Veja, capacitância representa a capacidade do capacitor armazenar carga. Então é óbvio, se tem maior capacidade de armazenamento, eu tenho maior capacitância. A carga elétrica e a capacitância são diretamente proporcionais. Isso aqui é outra coisa óbvia. Se eu
quero acumular carga elétrica. Se eu acumulo mais, maior capacitância. Matematicamente, como é que eu faço esse cálculo? A capacitância é a quantidade de carga elétrica dividido por quem? Pela DDP, pela tensão. Olha a fórmula. C igual a Q sobre U. Eu queria alertá-los que isso aqui, como na primeira lei de Ohm, você pode transformar em várias fórmulas. Se Q é igual a Q sobre U, então o meu Q vale C vezes U. Não precisa ler não, tá? É só dizer C vezes U. Não precisa ler a fórmula não, senão fica uma coisa muito estranha. Eu também posso fazer outra fórmula. Qual? Eu posso fazer U igual a Q dividido por C. Isso aqui é coisa nova? Não, aqui é a mesma fórmula. Capacitância é carga dividido por tensão. Carga é capacitância vezes tensão. Tensão é carga dividido por capacitância. Tudo a mesma fórmula. Não estou querendo que você decore 3. Eu quero que você saiba que elas podem ser transformadas sem precisar memorizar nada. A unidade que a gente utiliza no capacitância é Faraday. Faraday é aquele físico que criou aquela gaiola onde ele fazia uma blindagem eletrostática que você dentro daquela estrutura metálica não sofria a ação da corrente elétrica. Exatamente. É aquilo que o Faraday explicou, por exemplo, que você dentro de um automóvel, você tem uma blindagem. Ali dentro você fica protegido, tá? Você não tem, por exemplo, no dia de chuvas com grandes quantidades de carga elétrica caindo através de raios, você não corre riscos. Isso também vale, por exemplo, para as aeronaves. A unidade chama-se Faraday e a gente representa por F. Quais são os fatores que definem a capacitância de um capacitor? Acabei de citá-los. A natureza do material, a geometria desse capacitor. Normalmente a gente vai encontrar os capacitores nesse formato, ó, cilíndrico. E aí você vai vê-lo com a soldazinha aqui, ó, na placa. Você vê a placazinha lá e você vê um monte de capacitorzinho desses aqui sendo soldados ali pertinho, tá? Uma variedade enorme. Se eu tivesse aqui com um controle aqui perto, eu ia abrir só para mostrar para vocês. Eu vou tentar aqui fazer a proeza, mas infelizmente esse controle do ar-condicionado aqui da sala, ele está parafusado. Eu precisava abrir para mostrar para vocês. Mas não tem problema não. Pelas imagens que a gente vai trazer aqui, você vai visualizar. Quais são outros fatores, então? Natureza, a geometria, as dimensões, tudo isso tem a ver com o quê? Com a quantidade de carga elétrica que você consegue acumular. A reserva de carga elétrica, ó, forma geométrica é importante. As dimensões é importante. O material que você tem entre as armaduras é importante. Como é o nome do material isolante entre as duas placas? Dielétrico. Agora vamos falar de energia potencial elétrica. Eu vou fazer isso através de uma função de primeiro grau. Preste atenção aqui. Quando eu faço uma função de primeiro grau, eu escrevo AX mais B. O gráfico da função de primeiro grau é um gráfico que se apresenta da seguinte forma. Y e X, só que aqui eu vou usar tensão e carga. Função de primeiro grau, olha o gráfico. Isso aqui, meus amigos, é a diferença potencial, não é? Isso aqui é a carga. Que figura geométrica é essa? Isso aqui é um triângulo, Vanks. Quando eu calcular a área desse triângulo formado no gráfico envolvendo carga elétrica e tensão ou diferença potencial, eu estou diante da energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é igual à área do gráfico Q vezes U. Como é que ficaria a potencial elétrica? Preste atenção. Quanto é a base? Q. Quanto é a tensão? U dividido por 2. Pronto. Q vezes U sobre 2. Agora preste atenção no que eu vou fazer. Depois eu vou apagar tudo isso, porque eu tenho isso aqui tudo bonitinho para você. Como é que se calcula a capacitância? Quantidade de carga dividido por tensão. Como é que se calcula carga? Capacitância vezes tensão. Como é que se calcula tensão? Carga dividido por capacitância. Isso aqui é alguma novidade? Eu estou mandando você decorar 3 fórmulas? Não, isso aqui é uma só. É só essa primeira. Eu simplesmente fiz o quê? Desmembrei. Para que você fez isso? Para mostrar que a fórmula da energia potencial pode mudar. Veja quais são as fórmulas que eu posso criar aqui. Se eu tirar essa letrinha Q e no lugar dela colocar C vezes U, vai ficar C vezes U, CU ao quadrado. Olha que maravilha. Sobre 2. Então eu posso calcular a energia potencial elétrica, capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. Se eu substituir o U, como é que fica? Leva Q sobre C aqui. Como é que vai ficar aqui? Q vezes Q, Q ao quadrado.
dividido por, tem o 2 aqui e o C embaixo. Olha só que legal. Então, da mesma forma que eu posso gerar 3 relações matemáticas para capacitância, carga e diferença potencial, eu posso pegar essas relações e jogar na fórmula da energia potencial, que é essa daqui, e permitir encontrar mais 2. Não há necessidade, meus amigos, de você decorar aqui no quadro. Eu estou te mostrando 6 fórmulas. A única coisa que você precisaria fazer é o quê? Raciocinar com a função de primeiro grau envolvendo carga e tensão. Quando você faz a área do triângulo, você acha energia. Vanks, você disse que ia deixar isso aqui tudo bonitinho. Eu vou apagar isso aqui, porque eu quis mostrar para você como é fácil de fazer. Não precisa inventar, não precisa decorar. Eu queria que você tivesse a possibilidade de visualizar. Se eu consigo fazer, você faz. Você é mais inteligente, você é mais capaz, você é mais novo, você tem todo o tempo do mundo para treinar isso aqui. Insisto, eu não estou te pedindo para tu descobrir nada na física. Eu não estou pedindo para você inventar nada na física. Aqui já está tudo pronto para você. Os cientistas já trouxeram tudo pronto para você. Você só tem que aprender o que eles fizeram. Então, o seu desafio é muito pequeno. Aprender o que já está feito. Não precisa de criar nada. Então, coloca na tua cabeça. Tu é capaz. Tu é inteligente. Tu consegue. Vamos lá, ó. Qual a definição lá da capacitância? Carga dividido por tensão. Aí o que é que a gente fez aqui, ó? Eu simplesmente joguei o U para cá, ficou carga igual com a capacitância vezes tensão, não foi? Também poderia fazer o que aqui? Entender a energia elétrica do capacitor. De que forma? Com as cargas elétricas, como elas estão em repouso nas armaduras do capacitor, a energia do capacitor está armazenada, isto é, energia potencial. Como é que se faz? Veja. Está aqui a formulazinha da capacitância envolvendo carga e tensão. Aqui eu já tenho a terceira. Ó. Olha só, tudo da primeira. Ó. Tá vendo? Ó? Capacitância, carga dividido por tensão. Carga, capacitância vezes tensão. Tensão, carga dividido por capacitância. Agora eu vou mostrar de onde vem a fórmula da energia elétrica. De onde você vai trazer isso? Da função de primeiro grau envolvendo carga e tensão. Veja. O que é que acontece aqui? Eu vou pegar a área desse moço bem aqui. Ó. Isso aqui é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. É dada a função de primeiro grau a x mais b. Aqui até citei coeficiente angular e linear lá das suas aulas de geometria com o professor Maurício, né? Coeficiente angular, inclinação da reta. Coeficiente linear, o ponto que intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, o meu x representa a carga, né? E o meu y representa diferença potencial. Vamos fazer a fórmula do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Ó, fiz tudo para você agora há pouco. Energia potencial vai ficar como? Carga vezes tensão dividido por 2. Aqui eu trouxe para esmiuçar a fórmula da energia potencial. Dessa daqui eu vou fazer várias fórmulas. Vamos lembrar o que eu fiz agora há pouco. Substituindo, ó. Coloque no lugar do Q, capacitância vezes tensão. Olha o que é que gera. C vezes U ao quadrado sobre 2. Já acabamos de fazer. Coloque no lugar do U, Q sobre C. O que é que gera? Carga ao quadrado dividido por 2C. Capacitores planos. O que é que vai acontecer aqui? Quando você tiver capacitores planos, você vai gerar um campo eletromagnético. Quando a gente estudou o campo magnético, eu mostrei para você que o campo magnético é igual a quem? O que é que a gente faz? Diferença potencial dividido por D. Ou campo magnético vezes distância igual a tensão. O que é que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que nos campos magnéticos, as linhas que formam o campo sempre saem do polo positivo para o negativo. Se você tiver um capacitor plano, ou seja, que tem duas armaduras que são literalmente colocadas e entre elas você tem um dielétrico, você gera um campo. E o campo a gente tem sempre como característica sair as linhas do polo positivo para o polo negativo. Veja isso na prática. Está aqui o polo, está aqui o nosso capacitor, está aqui a armadura positiva, a armadura negativa, está aqui o campo. Ó. Como é que eu faço? Campo elétrico é igual a diferença potencial dividido pela distância entre os polos. Ou você pode fazer E vezes D igual a U, EDU. Tá vendo? Ah, lembrei, você fazia, até você dizia assim, olha, dentro do campo as linhas possuem mesmas distâncias, então existe homogeneidade no campo elétrico. Por isso que o nome dele é campo elétrico uniforme. O capacitor pode, então, não só pode, como ele vai fazer. Ele vai deixar esse campo elétrico entre ele. Essa relação matemática aqui vai trazer uma grandeza que eu não citei ainda, chamada permitividade.
Vanks, o que é permitividade? Aqui, ó. Isso aqui é uma relação que você vai ter com quem? Com o material que está aqui dentro, chamado dielétrico, tá? Permitividade é uma relação envolvendo o material isolante que existe entre os dois polos, ou entre as duas armaduras. Esse valor aqui, normalmente, ele é fornecido nos exercícios. Vanks, o que é o A? O A é a área da placa. E o que é o D? O D é a distância entre as placas ou armaduras. Como é que eu vou fazer? Capacitância vai ser a permitividade, que é uma constante que você vai receber, vezes área dividido pela distância. Lembrando de deixar a área e distância nas mesmas unidades. Se você trabalhar com centímetro, deixa centímetro. Se você trabalhar com metro, deixa tudo em metro. Existe também o valor de K. Esse K, Vanks, é uma constante que calcula o quê? Você faz assim, 1 sobre 4 πe. K igual a 1 sobre 4 πe. Esse E é a permitividade do material isolante lá do dielétrico? É. E esse π? Esse π é o 3,14, mas normalmente a gente nem coloca o valor. Os autores normalmente trazem as questões deixando as alternativas na forma do K como uma constante, ele nem mexe, deixa lá 4π, não coloca 3,14 no lugar do π não. Porém, se ele mandar colocar, você faz a conta. Agora uma coisa importantíssima. Eu vou falar dos circuitos elétricos que a gente estudou para poder falar dos circuitos elétricos que nós vamos aprender hoje. Quando a gente trabalha com circuitos resistivos, ou seja, que tem resistores, vamos lembrar aqui. O que a gente faz quando os resistores estão em série? Como é que a gente faz a resistência equivalente? A gente soma, né? Lembra? Pois é. O que a gente faz nos resistores em paralelo? Como é que a gente calcula a resistência equivalente quando os resistores estão em paralelo? A gente tira o mínimo. A gente faz assim, ó. 1 sobre Rec é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, etc. Nos capacitores, quando você associar capacitores, veja o que vai acontecer. A gente vai chamar essa associação de capacitivos. Olha aqui os exemplos que eu vou colocar. Aqui o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Eles estão em que aqui? Em série. Veja esses. As barrinhas do mesmo tamanho. Se você colocar uma grande ou pequena, você está dizendo que é gerador. Aqui em paralelo. Deixa eu te falar. Na hora que você for fazer a associação de circuitos envolvendo capacitores, você inverte a forma de resolução que a gente tem nos resistores. Como assim? Em série a gente não somava? Aqui em série tu vai fazer o mínimo. 1 sobre C igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá vendo? Ó? O que era em série tu faz como se fosse paralelo. O que era em paralelo tu faz como se fosse em série. Aqui, em paralelo dos resistores, eu fazia o mínimo. Aqui eu vou fazer como? C vai ser igual a quem? C1 mais C2 mais C3, etc. Então, na hora de você for fazer a associação, lembre-se, para associação de capacitores, associação em série, eu faço como se fosse em paralelo nos resistores. Associação de capacitores em paralelo, eu faço como se fosse em série nos resistores. Eu troco o comportamento. Lembrando, para resistores, o que importa para mim é o quê? A corrente elétrica. E para os capacitores, é a carga. Vanks, quando os resistores estão em série, a corrente elétrica ela é variável, isso, e a tensão é constante. Em série, a corrente elétrica é constante e a tensão varia. Em paralelo, a corrente elétrica varia e a tensão é constante. Isso vai valer aqui? Vai. Eu apagando isso aqui, por quê? Porque eu tenho tudo isso aqui anotadinho, com riqueza de detalhes para você. Vem comigo. Vamos fazer aqui a comparação. Esse símbolo é de quê? Resistores. Circuito resistivo. Esse símbolo é de quê? Capacitores. Circuito capacitivo. Vamos lá. Eu me preocupo no circuito elétrico, resistores, a corrente. Nos capacitivos, eu vou me preocupar com quem? Com carga. No circuito elétrico, eu tenho resistor. Nos capacitores, eu tenho capacitores. Não tem. Vai comparando que você vai fixando bem facinho. No circuito resistivo, que é onde tem o R, eu uso a resistência elétrica. Nos circuitos capacitivos, nós usamos a capacitância.
tá? Olha como é fácil. Agora vamos ver aqui a condição nos circuitos em paralelo. Olha lá. A corrente em circuito em paralelo, ela é variável. Corrente variável, é só lembrar. Isso aqui eu estou no circuito paralelo, tá? Não esqueça disso, ó. É assim. Antes você até ensinou quando tem dois resistores em paralelo, a gente faz o produto dividido pela soma, não foi? Exatamente. Aqui a corrente é variável e a sua tensão é constante. Quando você tem um circuito em série, o que acontece? A corrente é constante, inverte. E a tensão é variável. Vamos lá. Por isso que ele diz que a corrente se divide, ó, ela é variável. O que acontece lá no circuito capacitivo, para efeito da carga? É a mesma coisa, se divide nos mesmos ramos. A soma das correntes define a corrente total. Ou seja, você pega um circuito, ó aqui, ó. Vamos imaginar que é a corrente I. Aí aqui tem a corrente 1, corrente 2, corrente 3. O que é o I? O I é a soma delas, ó. I1 mais I2 mais I3. Isso vale para os capacitores? Vale. Olha lá. A soma das correntes define a corrente total. E a tensão? A tensão aqui é o quê? Constante. Por isso que eu estou dizendo aqui, a tensão é a mesma. E lá nos capacitores, o que vai acontecer? É a mesma também. A tensão total equivale à tensão nas extremidades dos resistores. Se aqui, daqui de uma extremidade para outra é 110 volts, vale para todo mundo. Agora vamos ver a associação fazendo o desenho para que você possa visualizar. Que circuito é esse? Em paralelo. O que é que eu tenho aqui, ó? Você está vendo que a corrente se dividiu em 3? Então aqui vai ficar como? A minha corrente é I1 mais I2 mais I3. E a minha tensão? A minha tensão vai ser V para todo mundo, ela é constante. É só lembrar disso. Circuitos paralelos, a corrente elétrica é variável e a tensão não muda. Circuitos resistivos em série, a corrente é constante e a tensão varia. Faça aqui para o capacitivo, veja lá. O que é que a gente está fazendo aqui no paralelo? Lembra que eu disse para você? Quando você associar, o comportamento é o oposto. Aqui, se eu fosse fazer a resistência equivalente, ficaria como? 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, etc. Aqui, no circuito paralelo capacitivo, você age como se fosse o quê? Resistivo em série. Resistivo em série. Compare com quem? Com resistivo em série. Olha lá a corrente. Se você somar todas as correntes, você tem a corrente original. Nos capacitores, o que é que acontece? As cargas se mantêm as mesmas para cada capacitor. Quando você somar todo mundo, aí você tem a carga T, também conhecido como equivalente, como você queira chamar. O que é que nós temos aqui nessa representação? Tensão, ela é constante. Como é que vai ser aqui? Se eu comparo isso aqui com o circuito em série, a tensão aqui no circuito paralelo capacitivo vai ser como? Você vai ter que quebrar para todo mundo. Vai ficar cada um com um valor diferente. Aqui é todo mundo igual, tá vendo? Ó? Tem o sinalzinho de igual aqui, ó. Lá nos capacitivos, como você compara ao circuito resistivo em série, o que é que vai acontecer? Na hora de você fazer isso aqui, você vai pegar essa galera aqui e vai fazer a relação com elas, ó. Fazendo a divisão, tá? Como é que você calcula a resistência equivalente no circuito em paralelo? Tirando o mínimo. No circuito paralelo, você vai somar. Ó, tá vendo? Ah, lembrei. Você age no sentido oposto do anterior. Exatamente. Olha aqui como é que fica a situação. Eu trouxe aqui para você, ó. Numa associação em paralelo, você vai ter sempre fazendo o quê? Capacitância igual a quem? Carga dividido por tensão. Mas se você quiser a carga, vai ser capacitância vezes tensão. Aí você faz para todo mundo. Você faz Q1, Q2, Q3, calcula todo mundo nessas mesmas condições. Lembrando que a capacitância em paralelo, você age como se fosse em série nos resistores. Ou seja, você soma. Aqui eu trago para você essas mesmas informações que eu passei. Não necessariamente eu vou fazer a leitura dela de novo, porque a gente acabou de mostrar isso para você. Associação em paralelo dos capacitores, compare com a associação em série dos resistores. Associação em série dos capacitores, compare
com associação em paralelo dos resistores. Inverta o comportamento. Você está vendo aqui? Não está em série? O que é que a gente faria na resistência equivalente? A gente ia somar. Neste caso aqui, desse moço, circuito em série capacitivo, você vai comparar com quem? Compare com quem? Resistivo em paralelo. Ó, aqui, correntes são as mesmas e a tensão aqui é variável. Aqui, somatório das cargas, não vai mudar. Na nossa condição aqui, o que é que acontece com a tensão? Ela é variável. E lá no outro, o que é que vai acontecer? Ela vai ser constante. Olha que interessante. Tá vendo? Ó? Circuito em série dos capacitores, compare com o circuito em paralelo dos resistores. Circuito em paralelo dos capacitores, compare com a série dos resistores. Aqui eu faço a soma, não é, em série, e aqui eu vou tirar o mínimo. Ó, em série, o que você vai fazer? Você vai tirar o mínimo. Do mesmo jeitinho, Vanx, do mesmo jeitinho. Só que aqui, quando tu pegar a fórmula da capacitância, como a série você vai ter uma tensão que vai ter que somar, o que você vai fazer aqui? C não é igual a Q sobre U, aí você vai fazer U igual a Q sobre C. Aí você calcula todo mundo. Ó, tensão 1, tensão 2, tensão 3. E aí você vai somar todo mundo, tá? Não existe nada de novidade aqui. E para finalizar, essa primeira abordagem dos capacitores, que eu espero que você tenha gostado, aqui as relações são as mesmas, ó, em série, compara com quem? Com resistores em paralelo, aí você tira o mínimo. Ó. Aqui são as mesmas informações que foram anteriormente citadas, você pode fazer a leitura delas quando você for assistir essa aula de novo. E aqui eu vou dar o resumo do que a gente estudou. Olha aqui. Esse resumo aqui nada mais é do que as fórmulas que eu tinha trazido para você. Ó. Capacitância, carga dividido por tensão. Energia potencial elétrica, fui buscar onde? No gráfico de função de primeiro grau da carga e da tensão. QU sobre 2, aí eu substituindo as variantes daqui, eu consigo 3 fórmulas. Nos capacitores planos, que o campo eletromagnético é criado entre as nossas armaduras positivas e negativas. O campo vezes a distância é igual a tensão. Capacitância é a permitividade vezes área dividido pela distância. E o valor de K, que é a constante, é 1 dividido por 4 vezes π vezes a permitividade. Nas capacitâncias em paralelo, haja como se tivesse no resistor em série, some. Nas capacitâncias em série, haja como se tivesse no resistência em paralelo, faça o mínimo. Até a próxima aula, eu espero que você tenha gostado do assunto capacitores e procure se aprofundar. Assista de novo essa aula e tire as suas dúvidas que você precisar, é só entrar em contato comigo.